No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui, conosco, ouvindo a unicidade de Deus, ouvindo sempre nossas reflexões. Peço que você se inscreva no canal, você que acompanha aqui no YouTube, e se inscreva também lá no Bibliologia. Aliás, amanhã teremos uma live importante sobre Israel, sobre o que está acontecendo neste momento, uma situação muito delicada. A cada dia um passo é dado na direção do escalonamento desta crise lá no Oriente Médio e a gente precisa ficar muito atento. Isso significa, a palavra vigiar também nesses aspectos, neste sentido. O Senhor Jesus, ele falou da Shema. O Senhor Jesus disse também, com todas as letras da lei, que Deus é um. Ele falou, ele pessoalmente falou isso. Ele falou que Deus é um, não dois, ou três, ou trindade, ou trino. Há uma diferença até mesmo na questão da etimologia da palavra muito grande, de um para trino, de único para triuno. Há uma diferença muito grande nessa nomenclatura, nessas palavras. Elas são diferentes, totalmente diferentes, com significados diferentes. Isso biblicamente falando e também, por que não, nas questões dos idiomas, português e inglês. Veja, aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando ele cita a Shema, nas traduções em português está: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, mas é: o Senhor nosso Deus é um. Eu li em Marcos 28 e 29. Deus é um. E isso vai ao encontro do que ele mesmo diz, debatendo, já num debate acirrado com os judeus, em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então veja você que não falou de trindade, não deixou a menor possibilidade para crer que Deus é três, e etc, e etc. Então, quando ele teve, eu digo isso no livro, ele teve uma oportunidade ímpar de falar de trindade, de triunidade, mas não, ele disse: Deus é um. Isso é muito importante ficar frisado nas nossas mentes, nos nossos corações, seguir inclusive o ensinamento de Moisés. Coloca nos teus olhos, no teu coração, escreve no umbral, escreve na parede, fala no caminho. Esta propaganda, esta divulgação, falar para todo mundo que Jesus é Deus, é por isso que nós estamos aqui. O Senhor Jesus teve oportunidade. Inclusive, ele conhecia dos nossos tempos, ele já resolve, ele se antecipa a toda essa discussão que é travada hoje nas redes sociais, nos programas de televisão, nos debates nas rádios. Aliás, esses debates nas rádios, esses programas de televisão, isso não vem de hoje. Esses debates aconteciam lá no Areópago com Paulo, há 2000 anos atrás, lá, e os atenienses. Esses debates aconteciam nas sinagogas, nos templos, quando principalmente ia se falar do Senhor Jesus, da identidade dele. Esses debates aconteceram, os homens, sem ser os homens espirituais, os homens carnais, fizeram inúmeros concílios para poder entender essa questão da divindade. O Senhor Jesus se antecipou a tudo isso. A resposta que ele deu para o escriba lá em Marcos 12, 28 e 29, a resposta que ele dá citando a Shema, ela fecha a discussão, ela não abre a possibilidade de uma interpretação fora desse contexto bíblico, que Deus é um, é só, é único e não existe outro além dele. Isso é muito importante a gente ficar
insistindo nessa tecla, aliás, ainda mais nesses tempos, que Deus é um. Ouve, ó Israel, o maior de todos os mandamentos. Isso é palavra de Cristo. Aí há um equívoco, né? Quando as pessoas, não, o maior de todo mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Não, ele vai falar isso lá no verso 30. Mas o mandamento inviolável e por cima de todos esses é esse. Ele cita Shema, esse é o maior de todos. Deus é único, o Senhor nosso Deus é um, é a Shema. Se esse é o maior de todos os mandamentos, quando o indivíduo ele passa a crer que Deus é trino, triuno, é dualista, né? São dois, ele está já de cara violando o maior de todos, não precisa nem se preocupar mais com os demais, já começou errado. Ele já não tem como atentar para mais absolutamente nada, porque ele já começa o primeiro mandamento quebrando o primeiro mandamento. Quando ele põe 3 dentro da cabeça, 3 dentro do coração, 2 dentro da cabeça, 2 dentro do seu coração, já começa a violar o maior de todos os mandamentos. Aí você vê a nossa responsabilidade. Aí você vê o tamanho da nossa responsabilidade, porque isso aqui, ele confiou em nós, a palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas confiou em nós, colocou em nós a palavra da reconciliação. Você está vendo? A mensagem da reconciliação já começa pregando. Nossa missão é anunciar o batismo em nome de Jesus e chamá-los de volta ao maior de todos os mandamentos. A chamá-los de volta, a falar para as pessoas, olha, vamos retornar, vamos atentar para o grande mandamento, que é o Senhor nosso Deus é um. Palavras do próprio Cristo citando a Shema, que ele mesmo transmitiu para Moisés. O próprio transmitiu para Moisés no Sinai. Você está vendo o tamanho da nossa responsabilidade. É por isso que todos os dias nós estamos aqui falando que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que esteve aqui há 2000 anos atrás, foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, é o único Deus vivo e verdadeiro. Então peço a você as suas orações, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa verdade, né? Divulgue essa mensagem. Vou divulgar o Tony. Não, é a mensagem genuína do Evangelho de Cristo. E se você puder, ore por esse ministério, por essa voz que está aí se somando às demais para falar que Jesus é Deus. Você ore por nós, nos ajude, estamos necessitados do seu apoio para que a gente possa continuar em frente, falando essa verdade para todas as pessoas. Que Deus abençoe você e sua casa, sua família de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.